Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor nos ilumine e nos conduza para que todas as nossas ações se dirijam para Ele, comecem e terminem nele, e que Ele nos dê sabedoria para guiar a nossa reflexão. Meus queridos alunos, alunas, amigos, amigas da Escola de Teologia para Leigos do 3º ano, bom dia. Alegres aqui estamos para retomar nossas conversas de sala de aula. Não precisamos mais falar sobre o tempo presente que estamos todos vivenciando, experimentando e caminhando, e é o que atrapalhou nossos encontros nas etapas da Escola de Teologia. Então, temos que aproveitar daquilo que nós temos, e hoje os nossos meios de comunicação favorecem muito a nossa comunicação, o nosso diálogo, e por isso nós iremos então nos manter conectados nesse período de pandemia, até que possamos vislumbrar outras maneiras para que a nossa reflexão não fique parada. Então, nós somos, é bom recordar, não é? Trabalhamos com os sacramentos, mas para início de conversa, desse nosso modo de diálogo que nós vamos ter através destas aulas, dessas videoaulas, né, ou uma conversa, na verdade, eu quero trazer um pouco para vocês algumas palavras do Concílio Ecumênico Vaticano II, da Constituição Pastoral Gaudium et Spes, alegria e esperança, que também fala do nosso dia, deste tempo que nós agora estamos vivendo, né? Quantas alegrias, quantas angústias, quantas esperanças nos movem neste período que nós estamos todos reaprendendo a viver. Então, para que a gente possa de fato ter esse diálogo, né? Depois eu espero um retorno de vocês, eu vou mandar estas videoconferências, essa conversa por meio de Valéria, minha amiga, nossa amiga, secretária da Cúria, e depois muitos de vocês já têm o meu contato, meu WhatsApp, podem adquirir os que não têm e mandar um retorno, porque a partir do segundo vídeo nós vamos deixar sempre uma questão para que vocês possam de fato se orientarem e possam estar aprofundando aquela conversa que nós vamos ter por aqui. Na Constituição Conciliar, Constituição Pastoral, Gaudium et Spes, logo na introdução, no número 457, o serviço a ser prestado ao homem, os nossos padres conciliares, os nossos pastores que lá estavam, eles já naquela época nos traziam palavras que são tão atuais. A gente sente que o documento fala a nós hoje. Claro que em moldes e em condições diferenciadas, mas são palavras muito bem acertadas e que nos trazem reflexões profundas para a nossa caminhada, para a nossa vida. Logo no início, sobre o sentido e a intenção do concílio, nós somos recordados que a humanidade debate as angustiantes questões relativas à atual evolução do mundo, ao lugar e missão do homem em todo o universo, ao sentido do esforço individual e coletivo e, por fim, ao último destino das coisas e dos homens. Como isso tem se tornado presente por causa desta pandemia, por causa deste modo que nós estamos vivendo ou reaprendendo a viver, reorganizando as nossas vidas, reorganizando a nossa maneira de nos proteger, de cuidar da saúde, reorganizando os nossos encontros, não é? Agora encontros virtuais, abraços virtuais, portanto, como as questões de existência se tornaram agora comum a todos, porque
pensar a profundidade da vida, pensar a importância do tempo, de organizar o tempo, a importância da convivência familiar, da convivência social, da convivência religiosa. Como nossas comunidades agora se tornaram lugares de reflexões, porque lugares de saudade, né? A gente agora pensa de fato que não temos mais como a gente quer. Antes de tudo isso começar agora a acontecer, havia muito presente aquela consciência de que temos tempo, né? Apesar de que o jargão, a repetição, o refrão constante da sociedade era eu não tenho tempo, isso era uma coisa verbalizada, mas na prática as ações, os comportamentos deixavam claro que não, eu tenho tempo, né? Apesar de a gente dizer muito, eu não tenho tempo, mas a gente deixava muita coisa para depois, né? O encontro, o diálogo, o perdão, o reencontro, a visita, a missão. Quantas coisas nós empurrávamos com a barriga e íamos deixando para depois. Quantos problemas nós carregamos anos a fio, deixando para depois a solução destes problemas, né? Eu não tenho tempo, então deixa para depois. É uma contradição essa experiência que nós todos vivíamos até pouco tempo. Mas agora a gente percebeu a vulnerabilidade, a fragilidade da nossa vida e da nossa existência humana aqui neste mundo, como o salmista já nos lembrava isso há tanto tempo, não é? Nossa vida é como a erva, que pela manhã floresce, mas à tarde logo seca e é jogada ao fogo, tudo se esvai. Porém, aquela ideia de prepotência, aquela ideia de que nós éramos os senhores do mundo, de que nós podíamos tudo, de que nós somos poderosos por causa da tecnologia, por causa da inteligência, nós tínhamos a sensação de que nós dominávamos tudo. Somos os dominadores do mundo. Não tínhamos ainda compreendido, e eu espero que agora tenhamos compreendido, aquela expressão do livro do Gênesis, quando o autor sagrado nos diz: e Deus criou tudo e entregou ao homem para que dominasse. Dominasse no sentido de senhorio, de cuidar, de conhecer, de tirar desta convivência harmoniosa. Mas não aquela dominação que desarmoniza tudo, que era o que a gente estava vivendo na humanidade. A dominação do poder, a dominação de quem grita mais forte, de quem tem mais dinheiro. Tudo isso agora foi colocado mais uma vez em xeque, questionado profundamente. Será que de fato nós dominamos alguma coisa? Será que de fato as revoluções industriais, da técnica, do pensamento, da humanização da pessoa, será que essas revoluções de fato nos trouxeram todas as soluções, as respostas, ou nos colocaram em um patamar que nós pudéssemos de fato resolver tudo? E o que nós estamos vivendo agora nos diz: não somos capazes de dominar, de controlar, de sustentar tudo. Isso já vem há muito tempo, não é que isso começa de agora. O problema é que nós não quisemos ou não fomos capazes de ler os sinais dos tempos. Mas eles já estão aí, os sinais, há muito tempo. Então estas angustiantes questões tornam de novo agora. Mais uma vez, nós somos obrigados a refletir, a questionar toda a existência humana, toda a existência da pessoa, todo o relacionamento que existe entre nós seres humanos, entre os demais animais, entre o planeta, entre a natureza, tudo agora, né? O nosso modo de trabalho, o estilo de vida que nós estávamos colocando. E é claro que dentro de tudo isso que nos questiona profundamente e nos leva a uma reflexão muito importante, a igreja não ficamos de fora. Mas ao contrário,
Nós, que temos sempre uma mensagem a oferecer ao mundo, nós participamos diretamente de todas estas questões. A sociedade não tem como, por mais que alguns setores queiram, mas não tem como excluir a igreja, porque nós também temos uma palavra de vida, de esperança para oferecer à humanidade. Então, diante de todas estas questões angustiantes que hoje nós estamos mais uma vez diante e que precisamos aproveitar deste tempo, não só para ter medo, para nos angustiar, para nos desesperar, para a gente perder o sentido da... Não! O tempo de agora não é bom, porém a gente precisa, com as luzes do Divino Espírito Santo, encontrar coisas boas dentro de toda esta confusão que nós participamos. E a Igreja Solidária, ela nos acompanha dia após dia. E nós, como igreja, somos chamados a acompanhar a humanidade. Como parte da humanidade, mas sabemos que nós não somos daqui, não somos integrantes diretos ou perpétuos desta humanidade. A nossa missão aqui é trazer uma boa notícia. E esta boa notícia, ela nasce do Evangelho de Cristo. Nós não inventamos esta boa notícia ou nós não vamos pegando estas coisinhas que vão aparecendo aí nas redes sociais. A boa notícia que nós temos para nós mesmos, igreja, e para a humanidade, nasce do Evangelho de Cristo. E fora do Evangelho, nós cristãos não teremos uma outra palavra a dar à humanidade. Portanto, o concílio também nos lembra isso, não é? Que a melhor maneira que a igreja tem para se manifestar mais eloquentemente, para manifestar mais eloquentemente sua solidariedade, respeito e amor para com toda a família humana, é estabelecendo um diálogo sobre todos estes problemas, sobre todas essas dificuldades, iluminados com a luz que vem do Evangelho. Isso aqui para a gente é importante, porque a gente tem muitas mensagens, e estas mensagens, evidentemente, que por causa dos meios de comunicação e por tudo isso que a gente está vivendo, nós temos mais tempo agora de ler tanta coisa, de acompanhar tanta coisa, e corremos a tentação de acolhermos como verdade algumas mensagens que não nascem e que não são iluminadas pelo Evangelho de Cristo. Aqui a gente precisa lembrar muito profundamente a mensagem que nós cristãos temos para dar uns aos outros é a partir do Evangelho, a boa notícia que nosso Senhor Jesus Cristo, com seus apóstolos, com seus discípulos, transmitiram a cada um de nós. E veja que tempo que agora nós estamos mais recolhidos em casa, nesse período de hoje, né? Já começamos a sair um pouco mais, já começamos a aprender a conviver mais com este vírus ou com esta bactéria que está aí, mas veja que nós tivemos fora dos nossos templos uma oportunidade muito profunda, que é a oportunidade de fazermos a comunhão com Jesus por meio da palavra. E esta palavra sagrada se orienta a partir dos santos evangelhos. Eu espero muito que cada um de nós cristãos estejamos ainda aproveitando esta grande oportunidade, que a maioria não estamos indo aos templos, aos domingos, para participarmos diretamente das celebrações. Eu espero muito que nós tenhamos aproveitado, não só para a gente ficar se lamentando ou absorvendo tantas mensagens errôneas, falsas, mentirosas ou negativas, terroristas aí, que trazem tanto pânico, tanto pavor, que eu espero que a gente não tenha absorvido estas mensagens, senão, ao contrário,
absolvido a mensagem do Evangelho. Eu espero que ao final desta pandemia, ou quando a gente aprender a conviver com ela e voltarmos para as nossas atividades sociais, religiosas, de trabalho, de encontros, de convivência, eu espero que cada um de nós cristãos possamos dizer assim: nesta pandemia eu li, meditei os 4 santos evangelhos várias vezes, porque é a partir do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo que nós teremos uma mensagem positiva, cheia de esperança, de vida, para oferecermos à humanidade. Lembrando que a humanidade está dentro da minha casa, a humanidade está ao lado da minha casa, os meus vizinhos. Nós cristãos, eu já disse isso tantas vezes em homilias e em partilhas nas redes sociais, nós cristãos que estamos agora com os nossos trabalhos pastorais limitados, não estamos parados. Então, a gente gosta tanto de compartilhar nas redes sociais mensagens que a gente recebe e que a gente nem sabe. Que bom se a gente também aprender a compartilhar todos os dias uma mensagem do Santo Evangelho, uma mensagem meditada, né? Aprender o exemplo do nosso bispo diocesano, nosso querido Dom Armando, que todos os dias nos manda uma mensagem, uma formação, uma catequese, uma mensagem cheia de esperança. Portanto, nós que nos dedicamos ao estudo, à meditação da doutrina cristã, da palavra de Deus, nós que nos dedicamos àquela convivência tão bonita que acontece na escola de teologia para leigos, e eu tenho certeza tem feito falta, tem nos deixado saudosos daqueles encontros lá no centro diocesano. Quantas amizades, não é? Quantas bênçãos. Então a gente precisa não abaixar a cabeça, não cair no desânimo, mas ao contrário, vamos lembrar que somos missionários. E a nossa missão é solidária, respeitosa e amorosamente dar uma mensagem de positividade ao mundo diante de tantos problemas. E esta mensagem deve ser constantemente iluminada com o Evangelho, com a luz que vem do Evangelho. E o concílio continua disponibilizando ao gênero humano os recursos da salvação que a própria Igreja recebe de seu fundador. Veja que a nossa missão como cristãos, que nós recebemos ali, em cada sacramento que a Igreja nos deu, que nós celebramos, a função dos sacramentos é esta, a função de disponibilizar para a humanidade inteira a salvação que a Igreja tem porque recebeu de Jesus Cristo. A Igreja não é a salvadora, mas ela é a portadora da salvação. A Igreja tem a salvação e esta salvação é para ser dada, disponibilizada a cada pessoa. E agora, mais do que nunca, nós cristãos, cada um de vocês, alunos da Escola de Teologia para leigos, devem se recordar. Vocês têm esta missão aí na sua casa, vocês que continuam trabalhando, vocês que ainda têm, mesmo que agora restrito, um encontro, um convívio social, mesmo que limitado, lembrem-se disso. Vocês devem ser esta igreja, a igreja que disponibiliza a salvação, a alegria, a redenção, o encontro com Cristo, a amizade com Jesus Cristo. Então, meus queridos, essa é uma introdução. No início da próxima semana, vocês receberão mais alguns vídeos meus, aí falando diretamente sobre sacramentos. Mas eu quis trazer a vocês esta mensagem de esperança e de alegria que o concílio tem para nos oferecer. É um grande documento, uma oportunidade para que você também possa conhecer mais
os textos do concílio. Como vocês lembram, eu sempre disse isso, mais do que comentários, leiam o texto. Então, fiquem com Deus, um abraço e até daqui a pouco, próxima semana, é claro, para mais um vídeo. Alunos do terceiro ano, nós vamos nos encontrar sempre para mantermos acesas em nós a chama da fé, da esperança e da alegria. Um forte abraço.